Sejam muito bem-vindos ao quarto dia do nosso Bíblia Cast. Hoje vamos ler Gênesis 6 e 7. Mas antes, para vocês já não esquecerem, se você já está inscrito, parabéns! Agora, se você não está inscrito, já se inscreve aqui embaixo do nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dia do nosso Bíblia Cast, para você estar crescendo cada vez mais. E já aproveita, compartilha esse canal já com quem você ama, para estar crescendo junto com você e também compartilhando, né? Vocês discutindo sobre a leitura do dia, né? Isso é muito legal e cresce bastante. Então, vamos começar a nossa leitura de Gênesis 6 e 7. Em Gênesis 6, tem a corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aí o que a gente falou de ontem, né? Que viviam muito e agora já começou a viver menos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e nisso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento que para você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7. Finalmente chegou o dia em que o Senhor disse a Noé: entra na embarcação com toda a sua família, porque de toda a humanidade você é o único justo que encontrei. Leve para dentro da embarcação 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea.
Leve também 7 casais de aves de cada espécie. Assim se poderá manter viva cada espécie após o dilúvio. Daqui a uma semana vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e tudo quanto criei com vida morrerá. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ele, seus filhos, sua mulher e as noras entraram na embarcação para escaparem das águas do dilúvio. Com eles entraram toda espécie de vida animal, puros e impuros, os que rastejavam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na embarcação em pares, macho e fêmea, tal como Deus havia ordenado. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. Quando Noé tinha precisamente 600 anos, 1 mês e 17 dias de idade, romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Desabou forte chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No dia em que as chuvas começaram a cair, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com suas noras, entraram na embarcação. Entraram também todos os animais de acordo com as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens, todos os demais seres vivos que rastejavam pelo chão e todas as criaturas com asas, todas as aves e os outros animais que voam. Pares de todas as espécies vivas vieram a Noé e entraram na embarcação. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, tudo como Deus tinha ordenado a Noé. Depois o Senhor fechou a porta. O dilúvio durou 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a embarcação acima da terra. O nível das águas foi subindo cada vez mais, cobrindo a terra, e a embarcação flutuava na superfície das águas. As águas aumentaram tanto que cobriram até as montanhas mais altas existentes debaixo do céu, chegando a quase 7 metros acima dos picos. Todos os seres vivos existentes na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todo ser humano. Tudo o que havia na terra seca e que respirava morreu. Assim foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, tanto os seres humanos quanto os animais grandes e os animais pequenos que rastejam pelo chão, e as aves do céu foram extintos da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na embarcação sobreviveram. E as águas cobriram a terra por 150 dias. Caraca. Muito Eita tempo, né? glória! Agora vamos para o nosso parecer. Gênesis 6 e 7. Mostra a ira de Deus também, né? Meu Deus do céu. Verdade. Mas antes da gente começar a falar sobre o que a gente entender um pouco, né? Dar uma examinada na Bíblia, já se inscreva no nosso canal e também siga a gente no Spotify. A gente também está compartilhando esse mesmo áudio no Spotify para quando você não puder ficar assistindo, você ficar ouvindo, mas não perder nenhum dia, viu? E aqui em Gênesis 6 e 7, mostra também sobre a inclinação de Noé, né? Olha quantas gerações que foi depois de Sete. E teve Abel e Caim lá, que fez todo aquele negócio, né? De um irmão matar o outro irmão, né? Deus encontrou Noé. Então, ele não tinha encontrado ainda alguém com um coração puro, né? Totalmente justo. Totalmente justo. E olha que legal essa parte. Noé andava com Deus. E isso que é o bonito, né? Com quem você anda hoje, né? Quando você anda com Deus, Deus tá junto de você e tá vendo o teu coração, tá te ajudando em tudo, né? E aqui, como Noé andava com Deus, ele ouviu a voz de Deus e o direcionamento que era para construir a arca. E dilúvio, né? Chuva, nunca havia caído nas terras até aquele tempo, né? Então, Noé acreditou em Deus, construiu uma arca, e ele nem sabia construir arca, só que Deus foi direcionando.
E aqui me cai muito uma ficha de que quando a gente sente no nosso coração, é a voz de Deus. E ele vai dar as instruções, ele vai estar ao nosso lado, nos guiando, nos orientando para que a vontade dele seja feita. Então, se você está andando diante de um propósito, né, de algo que você sentiu em Deus, fica tranquilo. É esse o negócio que você tem que ter: a paz em espírito, ficar tranquilo e se deixar se mover por Deus, né? E aí, imagina, Noé se deixou se mover por Deus, construiu uma arca gigantesca, porque tinha que entrar um casal de cada animal, e eles iam ir até Noé. Não era Noé que ia sair recrutando alguém. Não, a arca é de Deus. Noé só foi instrumento para construir a arca é dele. E ele sabia quem que ia entrar, então ele já ia mandar já esses animais de encontro a Noé, para quando viesse o dilúvio, os animais estivessem lá dentro e guardasse, preservasse as espécies que Deus criou, né? Então foi isso que eu achei muito legal. E quanto tempo que teve que durar a chuva, né? 40 dias e 40 noites. E depois a terra se manteve inundada por 150 dias. Então, assim, é água, hein? Muita água também. E você? É uma coisa interessante que eu achei que legal que fala, né? Que Deus fechou a porta da arca, É verdade. porque não tinha, né, como fechar. E engraçado isso, né? Interessante pra caramba. Então a porta ela fechava, pelo visto ela fechava por fora, e quem fechou a porta foi Deus. É verdade. Esse daí eu não tinha me atentado. Porque entrou quem Deus desejava que tinha entrado. Então, E por que veio o dilúvio? Por que Deus desejou essa arca, né? A gente nunca pode se esquecer, porque o homem só estava com o coração pro mal. Ele via uma mulher porque ela era bela, era tudo, ele desejava essa mulher. E aí Deus falou: o meu espírito não vai ficar com vocês. E aí ele já começou o quê? Diminuir o tempo de vida, né? Antigamente viviam 800, 900, quase 1000 anos. Quando Deus viu como que estava o coração do homem, ele começou a viver 120 anos, não foi? isso. 120 anos. 120 anos. 120 anos. Ali Deus já também começou a ver, meu Deus do céu, né? Olha a criação que eu tô criando, que eu criei. E aí ele ficou o quê também? Ele ficou frustrado, né? Que fala muito, ele ficou, afligiu o coração dele do que ele tinha criado. Então, assim, acredito muito que Deus tinha criado o Jardim do Éden, tinha nos criado com um desejo muito grande no coração, né? E aí a gente foi se corrompendo, foi virando uma outra coisa. E como Deus não se alegrou, ele falou assim: o quê? Eu não vou deixar essa humanidade desse jeito. Não foi para isso, não é desse jeito que eu desejo, porque quando ele fez imagem e semelhança dele, igual a ele, com o coração igual o dele. E ele estava olhando para a gente na Terra, estava falando: não é isso. Eles não são parecidos comigo. Então que venha o dilúvio, eu vou acabar com a humanidade, vou acabar com tudo que tem fôlego de vida. E como Noé era o único que tinha um coração inclinado e andava com Deus, Noé, você vai construir a arca e vem os seus filhos, sua esposa e suas noras. E só. E por isso que Deus tinha que fechar a porta do lado de fora, né? Deus que tinha que fechar a arca para também Noé não aquebrantar o coração e ver Fica com dó, com talvez, dó né? e às vezes trazer uma espécie que não é boa, né? Com coração ruim de algum homem. Então foi isso que eu vi. E você? Só isso? É isso mesmo. Eu acho bem completo. Isso aí. E não se esqueça, leia você também e coloca aqui nos comentários a sua visão, o que você tem para complementar sobre a nossa examinação da Bíblia, viu? E te espero para amanhã, mais um dia de Bíblia Cast. Um beijo. Tchau. Oiê, parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio.
E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos. Tchau!